Nosso estudo de hoje está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Recebeste o Espírito Santo quando creste? E Emmanuel comenta na lição 87, recebeste a luz? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número do cadastro religioso no templo a que se filia. O espiritista incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais que lhes consolidam a convicção da imortalidade além. Todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz, é a divina luz, força do céu, ao teu lado que permanece esperando por ti. A gente não tem como deixar de fazer um comentário preliminar, né? É muito bonito e emocionante a forma como Emmanuel ele trata com, vamos botar assim, até de maneira paternal, a todos os companheiros que são cristãos de maneira geral. Ele aqui abarca inicialmente o católico, ele já afirmou, através de Chico Xavier, que ele foi um padre, aqui numa das encarnações dele aqui com a gente. Padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Trabalhava com o padre Anchieta. Mas ele também abarcou os protestantes, e quando a gente fala de protestante, a gente fala de uma larga classificação que tem, porque eu me lembro que num estudo feito de teologia há algum tempo atrás, há mais de 20 anos, eu me lembro que existia o católico ortodoxo e o católico romano. E no protestantismo tinha 3 classificações, tinha os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. E dentro dos tradicionais vinham todos aqueles da Reforma, que todos eles tiveram a sua razão de ser para combater o poder temporal de algumas autoridades eclesiásticas num espaço geográfico qualquer. Então, quando fala dos tradicionais, você vai lembrar aqui do luterano, através das vendas da tese de indulgência, contra as teses contra a venda da indulgência, né? Vai lembrar do anglicano, do rei que queria casar de novo na Inglaterra. A gente vai lembrar dos anabatistas na Alemanha, que depois se tornaram a Igreja Batista de hoje. A gente vai lembrar de João Calvino, que com as institutas estava iniciando o que hoje a gente conhece como Igreja Presbiteriana. Vai lembrar desses que são os tradicionais, né, que vieram da Reforma. E tem os pentecostais, esses que trouxeram a ideia das revelações do Espírito Santo, baseado na carta de Atos dos Apóstolos, quando aqueles galileus muito simples começaram a receber o Espírito Santo e falar em línguas para outras pessoas, mas falando em línguas de maneira que a pessoa entendesse. Era um que nunca tinha estudado grego, que encontra um outro que é grego e começa a falar grego sem perceber. É uma história muito bonita até. E os neopentecostais. Olha bem como é que Emmanuel ele começa a lição dele com carinho, né? Ele fala assim, ó, o católico utiliza lá uma das eucaristias dele, que é o batismo. O reformista também tem o batismo. Já o espiritista não, ele entra numa determinada instituição e começa a participar verbalmente de um trabalho, inicialmente de estudo. Ele coloca assim, ó, todos eles quando estão recebendo essa primeira luz, começam a ficar felizes, né? Um primeiro partilhando o contentamento da mesa, com um trabalho que eles fazem, inclusive da comunhão lá na Igreja Católica. As igrejas protestantes, eu falo de uma maneira geral, porque eu sou casado com uma evangélica e tive a oportunidade de conhecer muitas igrejas, tenho muitos amigos evangélicos no meu ciclo de amizade.
eles têm um costume muito bonito de utilizar a música, e a música de maneira, vamos botar, impactante até, porque é uma boa porcentagem do culto que é dedicada ao louvor. E músicos com qualidade, músicas com muita qualidade, aproveitando o magnetismo que tem através da música, trazendo o que o Emmanuel fala aqui, largo material de estímulo na jornada santificante. Aquelas músicas que entram pelo ouvido, ficam aqui na mente, e o tempo todo a gente fica lembrando que precisa de modificar, precisa, né, estar seguindo Jesus, é um trabalho muito bonito. E ele fala também das reuniões espíritas, que é a única diferença, né, das reuniões espíritas. As pessoas estudam o Evangelho e chega um momento em que as pessoas também recebem mensagens e com essas mensagens procuram ali estar trabalhando a si mesmo, procurando sempre passar essas mensagens pelo crivo da razão e do bom senso. Ele fala, quando a gente começa esses trabalhos, tá igual a semente, que precisa de adubação, de água, de sol, mas a semente tem que fazer o trabalho individual. Então esse é que é o convite aqui de Emmanuel. Emmanuel está falando de maneira paternal para todos aqueles que são cristãos, porque eu vou ser muito sincero, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu falo sempre. Aonde tem alguém falando de Jesus, eu me sinto à vontade, independente da denominação que seja. Aquela formalidade que tem para você passar, fazer, sentir membro ou não, isso aí é só um mero detalhe, é uma mera formalidade, mas aonde tem Jesus no meio, e onde tem Jesus, o que ele fala aqui pra gente? Ele fala, vamos lembrar de uma coisa, se vocês levarem a sério o trabalho que vocês vão fazendo, vocês vão estar se transformando primeiro em um excelente manancial de bênçãos para os outros e também para a tua alma, também para a nossa alma. A gente vai começar a entrar numa sintonia diferente, de ficar o tempo todo, a voz da consciência fica aqui ó, avisando pra gente o tempo todo. Terminei de ler o texto bíblico, eu vou fazer o contrário? Peraí, eu terminei de ler que não é legal fazer isso, quais são as consequências de fazer isso? Então, para mim, vai trazendo uma mudança que, é claro, vai encontrar em cada um de nós aqui na Terra, que a gente ainda tem muita imperfeição ainda para trabalhar, vai sempre encontrar alguns obstáculos, mas esses obstáculos vão sendo trabalhados com tempo, com paciência, e já vou adiantar, muitas das vezes nem em uma encarnação só, mas a gente já vai trabalhar a ideia de que quanto mais a gente se dedicar, quanto mais a gente entrar de corpo e de alma mesmo, mais as coisas vão tomando conta e a gente vai se transformando aos pouquinhos e principalmente se transformando num manancial de bênçãos para os outros, fazendo a diferença na vida das pessoas, porque a gente sabe sim que um trabalho como esse aqui que está sendo feito agora, de apenas leitura e interpretação de um texto, pode estar ajudando alguns companheiros também a estar, às vezes não tem tempo, a estar meditando numa leitura edificante, a gente sabe. Mas a gente sabe que bênçãos para os outros vai de acordo com a necessidade de cada um, vai de acordo com aquilo que está sendo mais emergente. Então vai estar obrigando a gente a sair do nosso ego, a sair daquele nosso mundo e começar a conhecer o mundo de outras pessoas e ver que realmente aqui na Terra, infelizmente, tem muito sofrimento, tem muita dificuldade, tem muito trabalho para ser feito e precisa de cada um de nós para arregaçar a manga e começar esse trabalho. Então todos esses trabalhos são bem-vindos e eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tive minha origem católica, eu fiz primeira comunhão, fiz catecismo quando era novo, fiz crisma, depois conheci muitas igrejas protestantes e tenho o prazer aqui de trazer na minha memória, aqui no meu coração principalmente, alguns membros, trabalhadores, alguns pastores, alguns padres que fazem trabalhos maravilhosos, que se dedicam ali, ó, tem alguns 24 horas por dia durante 7 dias da semana. Pessoas que você vê assim, ou estão dedicados à parte administrativa da sua instituição, ou estão indo em casamento, velório, hospital, estão atendendo o tempo todo aqueles que procuram, porque a gente vai ver que a dor é muito grande. E o convite que o Emmanuel está fazendo aqui nesse momento, está falando, ó, conheceu isso, vamos sair daquela zona de conforto. Eu vou usar uma frase aqui que eu vou usar, pelo fato de ser espírita, eu vou usar dentro do espiritismo, mas que seja estendida a todos também, se tiver alguém de uma outra religião me ouvindo. Esse aqui, que se chama Bezerra de Menezes, ele tem uma frase e fala assim, ó, não é mais admitido no século XXI ao espírita ir somente à casa espírita para assistir uma reunião e ir embora. Está na hora dele arregaçar as mangas e ver aonde eu posso ajudar, aonde eu posso fazer diferença no meio social que eu vivo, em nome da minha religião.
É assim que a gente tem que pensar daqui para frente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.